Caríssimos irmãos internautas, queridos amigos, estimadas irmãs, mais uma vez, aqui estamos em nosso canal. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Hoje vamos falar do homem de bem. Quando percebemos ou ouvimos falar do homem de bem, seja na visão espírita ou qualquer outra religião, logo ligamos a frase, a palavra a uma pessoa realmente que faz o bem. Mas antes de aprofundarmos o vídeo, é preciso recorrermos à questão de número 886 em O Livro dos Espíritos, aonde o codificador Allan Kardec pergunta aos nossos amigos benfeitores imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus Cristo? E os espíritos imortais respondem à questão 886 ao codificador Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então vejamos, estimados irmãos e queridas irmãs, destaca-se nessa tríplice aspecto a benevolência, de sermos bons para com todos e, consequentemente, independentemente de religião, ou se somos religiosos ou céticos, busquemos ser bons para com todos no exercício da benevolência. Foi esta resposta que está na questão de número 886 que Allan Kardec obteve dos amigos benfeitores espirituais. Pois bem, e que para possamos ilustrar nossa fala, para que possamos ter uma ideia da proposta desse vídeo, recorremos a um palestrante, escritor espírita, Jerônimo Mendonça, conhecido carinhosamente no meio espírita como o Gigante Deitado. O Gigante Deitado porque, ainda muito jovem, Jerônimo Mendonça se viu acometido de uma enfermidade que o levou para cima de uma cama, uma doença crônica que ele conviveu por resto de toda a sua existência corpórea, ao ponto que essa enfermidade proporcionou uma grande provação, em que ele, Jerônimo Mendonça, não poderia sequer movimentar o pescoço, os membros, enfim, somente mexia com os olhos. E mesmo assim, deitado naquela cama, ele que era muito alto, percorria todo o Brasil em uma Kombi, do qual foi adaptada para levar a sua cama e ele assim proferindo as suas palestras. Já não bastasse a enfermidade que ele se via diante dessa provação, ele ficou cego. E mesmo assim trabalhava todos os dias, orientando as pessoas que batiam a porta da sua casa para uma palavra amiga, para uma palavra de conforto, para uma palavra de esperança, de fé e de amor e de misericórdia. Era assim Jerônimo Mendonça. E, ao mesmo tempo, ele era trabalhador da casa espírita, do qual ele tinha um projeto, mesmo em cima de uma cama, totalmente imobilizado, cego, de fundar uma creche, um estabelecimento para amparar as crianças necessitadas naquele centro espírita. Mas faltava recurso para o Gigante Deitado. Ele então foi pegar a orientação ao médium em Uberaba, Chico Xavier, e expôs para ele que ele tinha esse projeto, essa vontade de fundar um estabelecimento, um local na casa espírita para cuidar das crianças, dando-lhes assistência necessária para aqueles irmãos, obviamente providos não só da carência materna, paterna, mas também da carência material. E assim então, Chico Xavier atendeu o solícito e
mandou que ele procurasse no Rio de Janeiro o cantor Roberto Carlos. Assim ele fez. Com seu amigo dirigindo a Kombi, adaptada para colocar a cama que ele ficava permanentemente deitado, foram para o Rio de Janeiro. E Chica então havia orientado Jerônimo Mendonça que ele procurasse o Roberto na casa de show Canecão. Naquela época chamava-se Canecão, na atual Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. E Jerônimo Mendonça dirigiu com seu companheiro para o Rio de Janeiro. Chegando lá, se deparou com outro problema. Como entrar no show para assistir o cantor Roberto Carlos e depois conversar com ele para pedir um apoio, um patrocínio, uma ajuda para a construção dessa creche. Entretanto, quando Jerônimo Mendonça estava pensando como faria para entrar, já que todos os ingressos estavam esgotados, apareceu um senhor muito bem vestido, de meia idade, e reconheceu Jerônimo Mendonça, de Uberaba, do qual ele ia algumas vezes estar com o médium Chico Xavier, e lá ele conheceu Jerônimo Mendonça. E na fila, para entrar na casa de show, ele o reconheceu e disse: Jerônimo, meu filho, você aqui no Rio de Janeiro, você está perdido, o que te trouxe aqui? Então ele contou o caso que ele estava tentando conversar com Roberto Carlos. E nós sabemos que não existe o acaso. Aquele senhor era o dono da casa do show, providenciou a entrada imediatamente e gratuita para Jerônimo Mendonça e para o seu amigo, para que ele pudesse, em um local especial, em um camarote, acomodar sua cama para que ele pudesse assistir o show e posteriormente conversar com o cantor Roberto Carlos. E após o show, ele foi ao camarim conversar com o cantor Roberto Carlos. E ele, por sua vez, Roberto Carlos, atendendo com extrema benevolência, com extrema paciência, com extremo carinho a figura do cantor, disse a ele que iria ajudar, sim, na construção daquela casa assistencial espírita para atender as crianças, mas que ele o procurasse no dia seguinte em seu apartamento na Urca, dando-lhe assim um endereço. No dia seguinte, conforme combinado, Jerônimo Mendonça foi até o apartamento de Roberto Carlos e ele então providenciou todo o recurso financeiro, dando-lhe como doação para que Jerônimo Mendonça levantasse aquele espaço assistencial às crianças carentes. Ele retornou para Ituiutaba feliz, grato a Chico Xavier, que orientou que ele procurasse o cantor Roberto Carlos, e ao mesmo tempo grato a Roberto Carlos, que lhe deu uma boa quantia para que ele pudesse fundar aquele espaço assistencial às crianças necessitadas. Vejamos então, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, o bem sendo exercício nas pessoas públicas, nas autoridades, nas pessoas famosas, e ao mesmo tempo Deus, ele dá o dom para que possamos ajudar as pessoas, como deu o dom a Roberto Carlos de ser cantor, de ser compositor, como tantas outras pessoas famosas, pessoas públicas, jogadores de futebol, cantores, atrizes, atores, que faz o bem dando-lhe com a mão, sendo que a outra não veja. Nós estamos contando esse episódio em que está na biografia do nosso estimado Jerônimo Mendonça, do Gigante Deitado, para possamos entender que quando estamos aqui na vida, tudo que nós temos é empréstimo da misericórdia divina. Não vamos levar nada daqui. É um chamamento para nós, porque o ontem já foi, o amanhã talvez não venha. Então que busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, e queridos internautas, sermos pessoas boas, independente de sermos católicos, espíritas, ateus, protestantes, budistas, independentemente. O próprio cantor Roberto Carlos, o seu pai era espírita e sua mãe era católica fervorosa, e ele é um homem de bem, embora católico, simpatizante pela doutrina espírita, mas é um homem de bem.
e nós possamos ser este homem de bem em nossos dias, sendo melhores pais, sendo melhores mães, sendo melhores companheiros, melhores filhos, melhores vizinhos, sendo melhores funcionários, sendo melhores patrões para os nossos funcionários, sendo melhores no trânsito, sendo os melhores na fila da instituição financeira. Em todo lugar, o bem sempre tem espaço, o bem sempre terá espaço, e é no caminho do bem, somente no caminho do bem, que encontraremos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Porque a nossa felicidade, a nossa paz, será exatamente do tamanho da felicidade, da paz, em que estivermos proporcionando aos nossos semelhantes. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dando muita paz e muita saúde. E que busquemos ser o homem de bem. Que Deus nos conforte e nos abençoe sempre. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe os nossos vídeos para assim, juntos, fortalecermos na divulgação da doutrina espírita. Um forte abraço e até o próximo vídeo.